Vamos começar falando agora sobre o manejo de sintomas de forma individual, de forma específica, começando pelas náuseas e vômitos. Quais são as orientações desse consenso sobre como manejar o paciente que tem principalmente náuseas e vômitos como queixas associadas ao agonista de receptor do GLP-1? Você já fez aquelas orientações iniciais, começou o tratamento e ele mandou ali para você aquela famosa mensagem de WhatsApp: olha, eu estou muito nauseado, então passei o final de semana vomitando. E aí, o que é que a gente vai orientar nesses casos? Eu vou dizer o que o consenso diz e assim, o que é que eu faço? Porque assim, na prática eu já começo nesses casos algum antiemético, um procinético, enfim. O que ele coloca é você tentar algumas medidas gerais antes, tipo, o paciente está tendo náusea, aí você vai orientar alguns alimentos que ajudam na náusea, como maçã, eu nem sabia disso, né? Fui ler lá, gengibre, maçã e hortelã. Foi lendo o consenso que eu vi essa história que eu nem sabia. E evitar cheiros fortes, assim, que possam piorar a náusea. Aí, se não resolver, você partiria para um medicamento. E aí ele coloca os procinéticos como preferido aos antieméticos. Né? Eu confesso que eu já vou logo para um antiemético, um procinético. É porque essa classificação também não é tão assim fixa, né? A história do procinético é porque se o efeito adverso é principalmente por desmotilidade, né? Por retardo de esvaziamento, se você começa a acelerar o esvaziamento, teoricamente... Vai melhorar, né? A gente sabe que o efeito... da medicação não é relacionado ao efeito adverso, tá? Assim, a gente tem estudo mostrando que o paciente que fez mais efeito adverso não foi o que perdeu mais peso, pelo contrário, o que faz mais efeito adverso acaba perdendo menos porque não consegue tolerar. Não aumenta a dose. No estudo clínico acaba sendo o oposto, né? Então, assim... Tem gente que diz, eu não tive sintoma, não vou perder peso, não. Não tem relação. Exato, não tem essa relação. Aí o procinético cabe mais porque você está, teoricamente, mais atrasado em relação ao esvaziamento, né? A recomendação lá é mais com doperidona, né? Se não tem tanto... Doperidona é o que eles consideram como escolha antes de um antiemético. A gente teria outras aqui, cisaprida, bromoprida, a gente poderia tentar alguma coisa diferente, mas aí talvez a orientação inicial seja mais interessante. Também, pelo contrário, você vai usar mais o antiemético mesmo, uma droga que tem mais efeito no sistema nervoso central em relação à sensação de náusea. Se o estômago está sempre cheio, distendido, vai funcionar enquanto tiver o efeito da droga, quando acabar, vai voltar. Deixar, né? Então, às vezes, na prática, cabe até a combinação das duas coisas, né? Sim. Faço. Já tem paciente meu que faz as duas. E às vezes, assim, o paciente ele pode identificar certos grupos de alimentos que minimizam a náusea. Então, já tive paciente, por exemplo, com alimentos gelados, apresentava menos náusea, né? Com frutas mais cítricas, mais azedas também tinham menos náusea. Isso é individual, né? Ajustado, sim. E é pessoal, ele vai saber. E também, claro, você vê se aquelas medidas anteriores que a gente falou para prevenir estão sendo seguidas. Porque se ele tiver comida muito gordurosa, comendo muito numa mesma refeição, se hidratando pouco, né? Vai agravar mais. E lembrar que se estiver vomitando, aumentar a hidratação. E se for vômitos graves, às vezes até uma hidratação venosa pode ser necessária.